Então, eu tô aguardando o Mago Liberal aqui, mas é o seguinte, hoje é um programa pra gente fazer grandes reflexões sobre a luta de Felipe Neto, Ricardo. Neto, sim. Porque é o seguinte, muita gente fica decretando, e esse é um programa pra você aprender. Muita gente decreta a morte da democracia, a morte do liberalismo. A tal. morte do capitalismo. A morte do capitalismo. E hoje quem decretou foi o Felipe Neto. No mínimo ele decretou uma fátua contra o capitalismo no Ocidente, especificamente. Né? E aí eu me pergunto se talvez o fato do Felipe Neto estar fazendo isso não é sintoma dessa doença que está rondando o liberalismo. E aí eu quero saber com você os limites da sociedade liberal, os dramas. Hoje é um programa pra gente fazer uma viagem. Você quer teoria mesmo? Quero teoria. Você que tá pedindo. Então antes de você chegar, Mago Liberal, vem aqui. Mago Liberal tá aqui. Olá pessoal, tudo bom? Então, Mago, é o seguinte. Manda a galera entrar no grupo de Telegram, por favor. E enquete lá dentro, eu quero saber o que o pessoal quer que a gente trate. Vai ser um programa de teoria, a gente vai tratar. Só que se quiserem tratar um outro teminha aqui a gente põe no meio. Beleza. Cuida disso aí lá. Então entra lá, pessoal, por favor, tá aí na tela o código QR, entra lá que eu vou organizar a enquete agora, beleza? Então é pra vocês entrarem, entra nesse QR Code aqui, vão cair no nosso grupo de Telegram, lá vai ter enquete, lá vocês decidem. Mago, Isso. você manda. Beleza. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, Ricardo, é o seguinte, logo a gente tem que ficar cativando a audiência, então entenda que às vezes você precisa falar umas besteiras no meio. Tudo bem, eu vou falar do meu jeito aí, você me sacode, a pessoa pergunta alguma coisa e vamos que vamos. Que eu lance o seguinte, Ricardo, primeiro eu quero que o pessoal me entenda assim, né? O Felipe Neto tá decretando aqui algo que muita gente escreveu livro recentemente sobre isso. Sim. Viu o Orbán ganhando, viu o Erdogan avançando, viu o Trump, falou, Como as democracias morrem, Isso. o fim da democracia. Não é? E aí a gente olha, por exemplo, aqueles documentos que saíram ali sobre The Great Reset, quarta revolução industrial, que é um assunto que eu estudei já. E eu olho para essas coisas, Ricardo, e a gente começa a ver a própria ideia do capitalismo liberal, tal, ficando um pouco confusa, porque deixou de ser aquela coisa do, um indivíduo vai construir, mas a coisa começa a ficar meio engessada, né? Sim. Grandes corporações, hiperautomação, o mesmo setor de serviço, um advogado não vai ter por que advogar, a vida vai ficar meio doida. Uhum. Então, olhando isso, eu queria que você primeiro explicasse pra galera o que está acontecendo, e aí a gente vai entrar na crise do mundo liberal, tá bom? Por favor, meu grande professor. Vamos lá. É o seguinte, vamos lá, vamos analisar. Eu acho que esse assunto pode ser analisado em 4 dimensões diferentes. A primeira diz respeito ao que está acontecendo no Brasil, a segunda diz respeito ao que está acontecendo na América Latina, a terceira o que está acontecendo no mundo e a quarta o que acontece na civilização. Ou seja, 4 esferas de tamanho até você chegar à esfera civilizacional, que é a maior e, portanto, aquela que tem as determinações mais profundas. Mas vamos começar aqui no Brasil. Felipe Neto, a gente sabe que é hoje uma espécie de porta-voz da esquerda e ele vai modulando o discurso dele de acordo com o que os seus patrões ideológicos da esquerda querem que ele coloque. Aqui no Brasil, eu vejo que nós estamos numa fase de recrudescimento da esquerda e principalmente de recrudescimento de uma esquerda mais esquerda. Eu olho com muita atenção o crescimento de diversos influencers comunistas de extrema esquerda, muita gente que hoje está escrevendo sobre China. A gente já tem alguns estudiosos brasileiros que escrevem regularmente sobre China, como o Ricardo Mussi, aqui da USP, o Elias Jabbour. Então tem gente escrevendo sobre esse assunto e tem gente dizendo que realmente o neoliberalismo está nas últimas. E o que é que foi o neoliberalismo? O neoliberalismo foi um rearranjo da economia global ali nas décadas de 70, 80, que existe, de fato. Eu queria que você falasse disso, porque hoje eu gravei um vídeo sobre isso aí, respondendo o Felipe Neto, e muita gente falou, cala a boca, Renan, não existe neoliberalismo, porque os liberais costumam falar que não existiu. É claro que existe. As pessoas, muitos liberais dizem que o termo neoliberalismo foi inventado... De novo? Jennifer, estão me cobrando aqui, muda o título. Pede pra mudar o título aí, põe assim, ó, inventa um título aí legal, gente. Monstro, baleia e o neoliberalismo. Viu? Mostra baleia, meu Deus do céu. Que título absurdo. Mas ok, vamos lá. Então, primeira coisa, o neoliberalismo existe sim. Essa designação não é, ao contrário de que muitos liberais falam, uma designação que a esquerda criou exclusivamente para atacar os liberais. Ao contrário, existem artigos do Milton Friedman
cujo título inclui a palavra neoliberalism. Então, assim, está lá no título do artigo do próprio Milton Friedman. Tem vários estudiosos que não são de esquerda e que denominam de neoliberalismo. Recentemente, eu estava lendo um livro aí do John Milbank, que é um teólogo e um pensador da política, e ele tem uma proposta de pós-liberalismo. Ele tem uma crítica dura ao liberalismo e uma proposta de pós-liberalismo. E a certa altura do livro ele usa a expressão neoliberalismo, ele não é um cara de esquerda. Então a ideia de que o neoliberalismo é a maneira como a esquerda fala dos liberais clássicos que voltaram a ter proeminência, isso é duplamente falso. É falso, primeiro, que não é a maneira que a esquerda fala, esse é um termo consagrado pelo uso e que aparece na literatura liberal, em parte da literatura liberal esse termo aparece, e na literatura crítica contra o liberalismo proveniente da direita também isso aparece, então não é um termo exclusivo da esquerda, e também é falso porque a ideia de que esse termo sempre carrega uma conotação pejorativa não é verdade, nem sempre carrega uma conotação pejorativa. Acaba carregando a conotação pejorativa porque a esquerda é hegemônica do ponto de vista cultural, então ela fez com que a semântica do termo estivesse associada a valores negativos. Pois bem, o que foi o tal do neoliberalismo? O neoliberalismo foi uma reestruturação global da economia ali na década de 70 e 80, que coincide com o fim de um período histórico da década de, mais ou menos da década de 20 até o final da década de 60, que foi marcado por alguns traços, né? O primeiro traço foi marcado por uma intervenção estatal cada vez maior, então uma intervenção estatal dentro dos marcos do liberalismo, então todas aquelas políticas anticíclicas, keynesianas, todas elas foram experimentadas o nessa próprio época. Plano Marshall, né? Ele estava dormindo aqui enquanto o Márcio estava falando e falaram... Eu não estava assim, dormindo, não. Então assim, estava aqui, isso, Ricardo pensando na Jihad. Não, eu não estava pensando na Jihad, eu estava, na verdade, procurando a referência daquilo que eu falei, porque você lembra que eu acabei de dizer que o Milton Friedman usou o termo neoliberalismo? Ele usou mesmo. Eu procurei aqui uma referência e eu cheguei aqui num site em que ele diz mais ou menos o seguinte, eu vou fazer uma tradução bem capenga aqui do inglês. De forma célebre, Milton Friedman, inclusive, se referiu a si mesmo como neoliberal num artigo de 1951 para uma revista norueguesa chamada Farmed, embora ele depois tenha abandonado o termo. Então, o que acontece? O termo neoliberalismo foi usado, sim, por autores que são liberais, só que como a esquerda conseguiu conferir a esse termo um peso negativo muito grande, ele passou a ser visto como um termo derogatório. E é por isso que os liberais tentam se afastar dessa etiqueta. Mas assim, já foi um termo usado, sim, por liberais, aqui está provando que o Milton Friedman usava. Então não é nenhum erro conceitual dizer que a mudança na década de 70 e 80 é uma mudança neoliberal. Claro que você também pode usar, foi uma reincidência do liberalismo clássico. Então, as teorias da Escola de Chicago, as teorias do Friedrich Hayek, no livro dele O Caminho da Servidão, todas essas teorias influenciaram profundamente a mudança, a reestruturação da economia dos anos 70 e dos anos 80, que teve como os dois maiores heróis, as duas figuras emblemáticas disso aí foram Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Essas duas figuras foram emblemáticas por aquilo que eles fizeram. No caso do Reagan, o papel dele é um pouco ambivalente, porque se por um lado ele cortou o imposto, a tributação dos Estados Unidos, ele fez um dos maiores cortes históricos, ele e o Trump. Os dois fizeram cortes históricos muito consideráveis nos impostos incidentes sobre as empresas, sobre a atividade empresarial. Por outro lado, o Reagan também aumentou o gasto débitos público por conta da guerra contra a União Soviética, Exatamente. aumento da despesa armada, que foi uma coisa necessária, né? Tanto que a União Soviética colapsou na era Reagan. Assim, o maior feito do Reagan, ao meu ver, foi o colapso da União Soviética. Aquilo ali foi uma coisa muito importante. Então ele conseguiu fazer isso, só que a Thatcher, ela é até, nesse sentido, ela é mais emblemática, porque a Thatcher, assim, fez cortes homéricos em tudo que você imaginar de gordura burocrática. Privatizações que os Estados Unidos não tinham, né? Destruiu os sindicatos da Inglaterra. É bom lembrar que os sindicatos ingleses, desde o século XIX, estão entre os sindicatos mais poderosos da Europa. O sindicalismo inglês, até Thatcher, foi um sindicalismo profundamente destacado.
E antes de Thatcher, houve várias vitórias recorrentes do Partido Trabalhista inglês. Então, quando Thatcher vem, ela ataca todos os sindicatos, enfraquece muito os sindicatos, coloca a Inglaterra para competir diretamente com as mercadorias que vieram do exterior, provoca com isso também um desemprego acentuado, enfim, houve problemas sociais decorrentes disso. Mas a reforma dela é tão bem sucedida que o próprio Partido Trabalhista inglês ele muda de categoria depois de Thatcher. O Partido Trabalhista nunca mais conseguiu recuperar aquele viés socialista que ele tinha na década de 40, na década de 50, na década de 60. Não conseguiu. Então a Thatcher foi revolucionária para o Partido Trabalhista e para o Partido Conservador. Então isto é um neoliberalismo. Por que é que se diz que isto está em crise? Eu acho que o motivo principal é que essa reestruturação econômica levou a duas consequências. Primeiro, há quem diga que isto foi a causa da crise de 2008, então aquela crise que a gente viu no capitalismo. Muita gente atribui isso, eu não sei, teria que examinar melhor, como eu já falei várias vezes, eu não sou entendido de economia, mas há quem atribua. Então, há quem diga que o neoliberalismo começa ali na década de 70 e 80, a implementação prática, e se encerra em 2008, porque 2008 mostra que aquilo não funcionou. Então, a partir dali você tem um pós-neoliberalismo. Tem algumas coisas que, por exemplo, o pessoal fala, a esquerda batia muito nos anos 90. Aquele livro do Fukuyama que falou, bom, acabou a União Soviética, deu certo aqui o modelo com o Reagan, a Thatcher, a história acabou. Lembra disso aí? Sim, Fukuyama, eu li esse livro. A história acabou, já era, isso aqui, a democracia... O fim da história e o último homem. The End of History and the Last Man. E outra coisa que colocavam, tentando lembrar isso dessa história de era que agora estamos na era do capitalismo financeiro também. Então, assim, ali é a vitória do capitalismo financeiro, as finanças globais, não sei o quê. E também aí uma crítica política que o neoliberalismo redundava também em apoio a ditaduras e tal, que era só uma expressão. Só que, assim, é doido porque... Você pega a questão do Pinochet e tal, isso foi anterior à chegada do Reagan e da Thatcher, ainda que ele tenha usado gente da escola de Chicago mesmo. Claro, mas é isso. Mas houve uma clara influência. E mais do que influência, havia alianças políticas e estratégicas com todos estes governos. Então você tinha realmente uma aliança ali. E isso é inegável. Então, assim, os Estados Unidos e a Inglaterra faziam alianças com governos que eram autoritários. Como eu acho que é normal na política. Eu acho isso normal, mas o pessoal é dogmático em relação às coisas e não acha.